o seu ministério, Jesus já reunido só com seus discípulos, só com os 12, né? Porque os outros já tinham abandonado Jesus. Ele dá um novo mandamento, e ele diz: um novo mandamento vos dou. Além desses dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ou seja, aquele que é seu amigo, o seu familiar, o seu irmão, né? Aquela pessoa que te ajudou em algum momento. Ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E essa é uma evolução do segundo mandamento, quando a lei diz, né? Amar os vossos amigos como a você mesmo. Porque nós vivemos um tempo, irmãos, de crise em que a autoidentidade das pessoas está ferida. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas não conseguem mais se identificar como amadas por si mesmas. A automutilação, o autoextermínio, a depressão, a histeria, pessoas doentes da alma que não conseguem mais se amar, não conseguem mais se identificar como sendo filhas de Deus. E daí nós vemos tantas tragédias e pessoas abandonando lares, abandonando famílias, tirando a sua própria vida. Mas Jesus, diante dessa perspectiva ruim, Ele nos dá uma nova esperança, um novo ministério, uma nova perspectiva, dizendo: ei, quando você não acreditar em você mesmo, quando os seus sonhos sobre aquilo que você é em Deus estiverem fracos demais, lembrem-se de se amar como Jesus nos amou. Lembrem-se que acima do seu amor próprio, existe um Deus que te ama infinitamente mais do que você mesmo. E esse é o espírito da comunidade das nações, de fazer com que nós reconheçamos que ainda que a nossa autoestima, que ainda que a nossa volatilidade de fazer e crescer e desenvolver esteja baixa, nós temos que nos lembrar que existe um Deus no céu, que torce por nós, que nos motiva a sermos melhores, e Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui por você, por mim, e nos abençoa e nos diz: diga-me o que tu queres, porque este lugar é a casa de oração em que as nossas adorações elas sobem como um cheiro suave diante do Senhor, e o Senhor lá do seu alto e sublime trono, Ele se inclina para ouvir o nosso desejo, para ouvir a nossa oração e nos abençoa. Portanto, eu quero te estimular, você que veio aqui pela primeira vez, que você encontre a paz que você veio buscar, que você encontre o relacionamento íntimo e perfeito e agradável com o Senhor que você tanto veio buscar, que você encontre o perdão que você desesperadamente está atrás. Aqui é um lugar onde você encontra cura. Aqui é um lugar onde você encontra restabelecimento de comunhão. Aqui é um lugar onde as suas orações elas são ouvidas. Você crê nisso? Eu creio, e que nessa manhã Deus possa falar com o seu e o meu coração. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu gostaria de deixar alguns avisos. E eu pergunto: tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, é a primeira vez que você está aqui conosco? Avisos recorrentes. Toda terça-feira, você que gosta de evangelizar, você que tem no seu coração a vontade de alcançar outros como você foi alcançado, às terças-feiras nós temos um projeto de evangelização chamado Em Chamas, né? Ocorre às 19h30, geralmente aqui na Passarela, né? Mas a gente se reúne aqui, né? E daqui a gente pode ir, às vezes fazem na Anhanguera, na época de faculdade, quando as aulas estão acontecendo. Mas toda terça-feira nós temos o Em Chamas. Você é convidado para vir, né? Acontece louvor, acontece ministrações proféticas, então sinta-se à vontade. Toda quarta-feira nós temos às 20 horas o culto Bem Mais Que Vencedores, né? É um culto também de comunhão, em que nós profetizamos sobre a sua vida, oramos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos empregos, pelos nossos projetos. Todo sábado, né, nós temos Relive e Alta Voltagem às 19h30, que acontece aqui no nosso segundo andar. Então você que é jovem, adolescente, né, é um culto para você, é um culto por você, é um culto totalmente, né, próprio, né, para essa juventude animada, né, com canções e enfim, uma dinâmica própria para você que é jovem e adolescente. Então, venha, né, jovem de 1 até 100 anos, está convidado a vir para esse culto de Relive e Alta Voltagem, todo sábado às 19h30. E aos domingos acontecem, né, às 10 horas da manhã e às 19h, o nosso culto da família. Sempre que você vier, traga, né, alguém com você, convide mais alguém.
A nossa meta da comunidade das nações, segundo o nosso pastor Jedson, é aqui no Valparaíso, ao longo do ano, nós batizarmos 500 pessoas. Eu creio nisso. Você crê que Deus pode fazer isso? As vidas estão sedentas, as vidas lá no mundo estão atemorizadas, estão cada dia mais amedrontadas, e nós somos a voz da esperança, nós somos a voz que clama no deserto, dizendo: ei, onde está deserto, Deus vai fazer chover, Deus vai trazer um manancial, e nós somos essa voz profética, nós somos esses que traremos a esperança de volta, onde o medo tomou conta, né? Pessoas estão atemorizadas, presas em suas casas, e nós somos essa voz. Então eu creio nessa profecia, né, que nós batizaremos 500 pessoas até o final do ano, e você é responsável por esse processo, né? Esses são os cultos normais, né? Mas aí temos alguns cultos específicos. Então nós temos dia 6 agora de março, né? O nosso check-in, que é a porta de entrada para que você que quer conhecer mais da visão, né, da missão e dos valores da comunidade das nações, qual é a visão profética, qual é a visão ministerial, né, como ela enxerga o mundo, como ele enxerga a teologia, quais são os ministérios, né, os diversos departamentos, falando em outra linguagem, que a comunidade das nações tem. Esse culto é para você. Então, ao final do nosso culto, você pode fazer lá no balcão de credenciamento e falar: olha, eu queria conhecer, né, mais da visão, da missão e dos valores da comunidade das nações. Acontecerá dia 6 às 14h30, né? É um evento preparado para você que quer fazer parte, conhecer mais da comunidade das nações. Nós também temos aqui funcionando aqui na nossa igreja uma escola de inglês, né? A Purpose Language School, que é uma escola de inglês voltada para a conversação, mas não apenas isso, né? Ela tem a missão de preparar você que tem o desejo de ganhar as nações, de conquistar novas nações através do Evangelho, preparar você para ir para outras nações, para conhecer outros países, para viajar. Então você já começa essa escola tendo o desejo de tirar um passaporte, sabendo que se você nunca viajou para o exterior, Deus abrirá essa porta para você. Essa escola, ela é uma escola profética, é uma escola nossa, da comunidade das nações, que te prepara desde a primeira aula a começar a falar inglês, né, com a missão de te preparar para alcançar as nações. E as matrículas estão abertas, você também pode fazer as inscrições ao final, né, procurar ali o balcão de credenciamento, deixar seu nome e seu telefone, que a secretaria da escola fará a sua inscrição, entrará em contato com você para fazer essa inscrição. Amém? Esses são os nossos avisos. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã, para que nós pudéssemos fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que nós vamos meditar inicialmente, né? Eu digo que essa vai ser uma mensagem, estava até comentando ontem com a minha esposa, enquanto eu estava usando ela, né, como a minha cobaia da mensagem de hoje. Eu falei: amor, essa é uma pregação altamente assembleiana, né? Que a gente vai discorrer bastante sobre a Bíblia. Então você que trouxe sua Bíblia, mantenha ela aí aberta, ou o aplicativo digital, que nós vamos percorrer vários versículos, que eu tenho certeza falarão ao seu coração nessa manhã. Então abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 até ao 7, Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7, a minha versão que eu trouxe hoje é a Almeida Revista e Atualizada, tá? A outra que eu gosto mais de ler, que é a Nova Versão Transformadora, ela é um trambolhão desse tamanho, e agora eu estou vindo com essa daqui. Todos acharam? Ah, está ali também. Isaías capítulo 5, versículo 1, acompanhem conosco, eu vou ler daqui, né? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Pode passar. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha.
Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. E o último versículo. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, juízo, justiça, e eis aí clamor. Este é o texto inicial para nós meditarmos nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e eu quero te perguntar, tem alguém aqui que tem algum familiar internado por causa da Covid, neste momento que está aqui na igreja? Alguém que você conhece que está internado? Amém, temos uma pessoa ali. Vamos profetizar a bênção e a cura. Irmãos, nós vivemos uma igreja tão profética, que graças a Deus, isso o pastor tem testemunhado, nessa igreja nós não temos ninguém, que desta igreja que pereceu diante desta enfermidade. Nós tivemos pessoas sim que foram acometidas, mas todas, para a honra e glória do Senhor, se recuperaram e de uma forma sobrenatural. Isso é o poder da oração, o poder da fé, que ela imuniza, assim como alguns ironizam dizendo que a fé não imuniza, mas ela imuniza principalmente contra o medo. Então que Deus traga cura, restauração para esse seu conhecido, e que nós sejamos imunizados, não apenas desse vírus, mas nós sejamos imunizados do medo que quer nos fazer parar, que quer nos fazer calar, que fecha as portas dos nossos empregos, que fecha a porta das nossas oportunidades, e que fecha a porta das crianças estudarem, que fecha as faculdades, que está nos colocando como ratos em casa, presos, sem a esperança, porque primeiro eles disseram, não, será só até a curva achatar. Depois não, até que os leitos eles diminuam, os leitos ocupados. Depois até que seja criada uma vacina. Depois que a vacina foi curada, até que 70% criada, até que 70% das pessoas sejam imunizadas. E depois disso virá uma nova catástrofe. Será uma nova exigência, de forma que nós estamos nos sujeitando a ficarmos cada vez mais reclusos. Mas eu creio que Deus cairá por terra em nome de Jesus, através da nossa oração, através do nosso clamor, esses decretos que fazem com que nós nos calemos, que nós nos enclausuremos e que nós temamos viver uma vida de abundância, uma vida de plenitude. Eu creio que Deus transformará a maldição em bênçãos, como diz Gênesis capítulo 50, versículo 20. Então ore comigo nesta manhã. Deus, nós queremos te apresentar as nossas famílias nesta manhã, os nossos familiares, os nossos conhecidos, os nossos amigos, que porventura, Senhor, estão acometidos do Covid, pois nós cremos, Senhor, que a fé é o melhor recurso para nos trazer a restauração, mas não apenas isso, ela é um instrumento poderoso para que nós possamos vencer o medo, para que nós possamos vencer a ansiedade, para que nós possamos vencer a depressão neste momento de crise. Nós cremos que Tu és um Deus que quando abre as portas, homem nenhum pode fechar, e acima dos decretos humanos que estão fechando empregos, escolas e faculdades, está a Sua voz poderosa, que quando abre as portas, homem nenhum pode fechar. Portanto, Senhor, eu te peço que as portas que foram fechadas, ou pelo medo, ou pela doença, em nome de Jesus, sejam abertas pelo Teu decreto poderoso, que as vidas que estão doentes, elas alcancem a cura através da esperança, da fé e através, Senhor, da comunhão contigo. Que esta situação adversa, ela seja revertida em bênçãos para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã, porque eu creio que Deus tem feito um milagre. Pode tomar seu assento. Apesar da nossa do nosso vizinho GDF, está com o decreto de lockdown, nós temos um motivo para adorar a Deus. Aqui no Valparaíso, que é Goiás, o decreto ainda não foi modificado, então você tem um motivo para adorar a Deus, As coisas ainda estão funcionando, não foi estabelecido lockdown, então esse é um outro aviso, As nossas atividades na igreja continuam normais,
estamos tendo discipulado e a Academia das Nações, que já está funcionando aqui no nosso terceiro andar, começou domingo passado, hoje é a segunda aula, que a Academia das Nações, né, depois do check-in, como eu falei, a porta de entrada, nós temos a academia, que é uma preparação para você avançar teologicamente, é uma preparação para você crescer na graça e no conhecimento. Então, se você já fez o check-in, você pode fazer também a matrícula da Academia das Nações. São 4 módulos, né, 4 semestres, ministros, mestres, águias e ministérios. Em cada um desses módulos, você vai aprendendo sobre a veia profética, né, da comunidade das nações, aprofundando mais em como a comunidade das nações enxerga e enfrenta o mundo. Então, faça sua inscrição, inclusive não parou as atividades lá no DF, né? Elas estão suspensas, mas aqui ainda não. E tem um outro ponto positivo nesse decreto do GDF, né? Ele fez um na sexta e no sábado ele fez um permitindo, né, que pelo menos as igrejas e outras atividades continuassem abertas, né? Flexibilizou as atividades, né? No início do ano passado, quando veio a crise, todas as igrejas ficaram fechadas. Nesse lockdown agora, nós temos certeza que Deus agiu em favor da igreja, a favor do seu povo, porque as igrejas, elas continuam abertas. Apesar de muitas pessoas vociferarem, é impressionante como as igrejas não fecham, mas isso eu creio, irmãos, que é o clamor de uma igreja que ora, de uma igreja que não se curva, é o cumprimento da palavra de Deus, dizendo que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esse monte, muda-te daqui para ali, assim seria feito. Quando a igreja foi fechada, nós tivemos a igreja reunida em casa e através das redes sociais, clamando e dizendo, Deus, nós não aceitamos as portas das igrejas fechadas, porque a igreja é o último sustentáculo de uma esperança numa comunidade sem esperança, é a última barreira entre o medo e a esperança, e nós clamamos, e mesmo com esse decreto fechando todas as coisas, as igrejas permanecem abertas, elas estão funcionando até no GDF, isso é um motivo para nós glorificarmos a Deus, amém? Tirando essa parte introdutória, vamos para o nosso texto. Estamos diante de um texto em que o profeta Isaías, ele profetiza a respeito do seu amado. O início do versículo 1, o profeta, ele fala a respeito de Deus, dizendo, olha, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado. Esse é o profeta Isaías dizendo, eu, Isaías, cantarei o cântico do meu amado. E quem é esse amado da alma de Isaías? O próprio Senhor Deus. Isaías, então, ele se prepara para lançar uma profecia sobre o povo de Israel, dizendo, eu cantarei o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Isaías, tomado, né, por um espírito profético do Senhor, ele faz uma predição, ele estabelece com o povo de Israel uma profecia a respeito daquilo que o povo de Israel estava vivendo e de como Deus via isso. Então Deus, ele compara o povo de Israel com um campo fértil, onde o próprio Senhor, ele vai lá e colocou as cercas ao redor daquele campo, selecionou as melhores sementes, as sementes mais favoráveis, aquelas mais propícias, né? Sementes puras, sementes boas, e ele planta naquele campo fértil que já estava cercado, já estava arado. O próprio Senhor tira as pedras daquele campo, o Senhor cuida com muito amor e esmero daquele campo e planta sementes com muita esperança de que aquelas sementes elas dariam boas uvas. E o Senhor, neste texto de Isaías 5, o próprio Deus, ele ara e ele planta e ele molha aquela terra, esperando que aquela terra ela frutificasse e produzisse boas uvas. E aí, por isso ele diz no versículo 2, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou vides escolhidas. Então ele pegou, o Senhor pegou as melhores plantas, né? Pegou as melhores sementes para semear no meio dela e colocou em cima dela, né? Dentro daquele campo, uma torre. E também abriu um lagar. O lagar era onde as uvas eram trabalhadas, né? Depois de colhidas, para serem feitas como suco
ou como vinho, né, que é o suco fermentado. E aí o próprio Senhor no versículo 3, né, primeiro é Isaías falando no versículo 1 e 2, e no 3 muda de Isaías para o Senhor. E aí o Senhor pergunta para o povo de Israel e diz: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Então, o narrador muda de Isaías para o Senhor. Isaías é aquele que começa contando a parábola da vinha e do semeador, dizendo o que Deus fez, e depois o próprio Senhor toma a palavra e diz: ora, Israel, agora o que eu vou fazer com vocês? Porque vocês são essa vinha, vocês são esse campo fértil, que com muito amor, que com muito preparo, que com muito cuidado e zelo, eu trabalhei, que eu amei vocês, eu preparei vocês, eu depositei a minha esperança em vocês, e vocês, ao invés de suprirem as minhas expectativas, vocês produziram aquilo que não me agradava. E por isso diz: uvas, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Esse termo uvas bravas no hebraico significa algo azedo, algo amargo, algo intragável. Sabe quando você pega uma uva, irmãos, que ela está boa, que quando você coloca na boca e você morde, ela praticamente é o suco derretendo e descendo pela sua garganta e traz aquele frescor? Essas são as uvas boas, né, que o Senhor queria que Israel fosse. Mas ao invés disso veio aquela uva brava, amarga, aquela uva que não tem suco, aquela uva que não tem sabor, aquela uva que, além de produzir pouca, né, a videira produz pouca uva e aquela uva não tem sabor, ela não tem doce, ela é um bagaço. Ao invés de vir com o suco, ela vem um bagaço, apenas as fibras secas. Deus estava comparando Israel com essa sequidão, com essa falta de conteúdo, e isso é o que trouxe juízo para o povo de Israel. E por que eu trouxe esse texto, né? E por isso que eu estava brincando com a minha esposa: amor, esse é um texto quase assembleano, né? De muita doutrina, mas acima desse texto, irmãos, que Deus comparava Israel com uma videira que não deu frutos, eu quero trazer em cima desse mesmo contexto uma palavra de esperança. E a palavra de esperança que eu tenho é que 740 anos depois desse texto, Jesus utiliza essa mesma profecia para cumprir algo que trouxe você e eu aqui nesta manhã. Através dessa profecia de que a videira que Deus havia escolhido e que havia preparado, depositado a sua confiança, e que ao invés de cumprir o seu propósito, produziu uvas bravas. A mensagem de Jesus é que outra videira surgiria, que outras uvas seriam produzidas, e uma videira que Deus não haveria de lançar fora, como Ele fez nesse texto. Porque em Isaías capítulo 5, a partir desse versículo 3, quando Deus olha para aquela videira que deveria produzir boas vides, boas uvas, e deveria cumprir as suas expectativas e não cumpriu, Deus ele vira para ele e fala: o que eu farei com vocês? Portanto, eu tirarei as cercas, para que onde havia proteção, seja feito com pasto. O que significa isso? Que Deus estava tirando a proteção, tirando a mão dele, né? O cuidado e o zelo dele do povo de Israel. Olha que triste, irmãos, que forte isso. Deus, ele depositava expectativa no povo de Israel, de forma que aquela nação, aquele povo, fosse luz para as outras nações. Deus, ele chama, através de Abraão, Isaque e de Jacó, né? Para que, através deles, todas as nações da terra fossem benditas. Deus vira para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, através da nação de Israel, Deus pretendia que esse sabor doce do cuidado de Deus fosse alcançar até as nações vizinhas, os filisteus, os amorreus, os edomitas, os amonitas, os assírios, os babilônios, os egípcios, toda aquela população ao redor de Israel. A vontade de Deus era que o testemunho, a comunhão e a intimidade de Deus com aquele povo alcançasse os outros povos. Quando Deus ele
faz essa comparação de uma videira, ele estava querendo mostrar que Deus tinha um cuidado extremamente especial. E sabe por que Deus fez isso com Israel? Não é porque Israel era bom, não é porque Israel merecesse o cuidado de Deus, era porque Deus queria algum povo que, mostrando essa intimidade e esse amor, conseguisse contaminar as outras nações através de uma certa inveja. Deus queria que as outras nações estivessem ao redor de Israel, olhassem para o cuidado, para o zelo e para a prosperidade que Deus colocaria no meio de Israel, de forma que as outras nações olhassem e falassem: não é possível. O que está acontecendo com essa nação de Israel? Porque nós nos levantamos com um grande exército para tentar destruí-la, mas algo sobrenatural acontece e eles saem vitoriosos. O que acontece com essa nação? Que vem a peste, vem a fome, vem a guerra, mas a nação de Israel não é afetada. O que está acontecendo? E Deus queria que Israel nesse momento se levantasse e diziam: ei, outras nações, vocês podem ter muitos carros, vocês podem ter muitos cavalos, vocês podem ter muitos recursos, mas para vocês falta o mais importante, que é o nosso Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Samá. Falta para vocês o Shalom, Jeová Shalom, que o Senhor é a nossa paz. Deus sempre quis que através de Israel as outras nações fossem contaminadas por essa comunhão verdadeiro Deus. Tanto é que Deus, lá em Deuteronômio, ele fala no versículo 28, né, das bênçãos e das maldições. E ele coloca para o povo de Israel: povo de Israel, me escutem. No capítulo 16 de Deuteronômio ele fala isso: se hoje vocês ouvirem a minha voz e atentares para aquilo que eu digo para vocês, vocês não passarão dificuldades, entre vocês não haverá necessitados, entre vocês não haverá mulheres estéreis, vocês serão tão prósperos, tão abençoados, que vocês plantarão hoje, e aquilo que vocês colheram não caberá dentro dos celeiros, de forma que vocês precisarão jogar fora, de tão abundantes que serão a colheita de vocês. O Senhor promete para ele dizendo: ouve, Israel, se vocês hoje ouvirem a minha voz e derem ouvidos aos meus mandamentos, vocês não morrerão de doenças, entre vocês não haverá pragas, entre as nações ao redor haverá fome, haverá escassez, mas vocês terão abundância, vocês terão prosperidade. E a nação de Israel, ela deu aquele amém para isso e diz: assim faremos, Senhor, nós cumpriremos a tua vontade. Mas Deus, como já conhecia o coração daquele povo, diz: mas ouve, ó Israel, se vocês não ouvirem a minha voz, eu farei com que vocês sejam motivo de chacota e escárnio para todo mundo. Eu farei com que o nome de vocês seja opróbrio para todas as nações ao redor, de forma que as pessoas, quando olharem para vocês, vão rir de vocês e dizer: o que aconteceu com essa nação que se dizia tão próspera? O que aconteceu com esse povo que antes era tão abençoado? De forma que vocês mesmos darão testemunho dizendo: isso nos sobreveio porque nós negligenciamos a palavra do nosso Deus. Isso nos sobreveio porque nós não ouvimos a voz do nosso doce e amado Senhor e nos deixamos levar por outras vozes, nos deixamos influenciar por outros caminhos. E isso nos sobreveio porque nós abrimos mão do nosso amado. E Deus já havia preparado isso desde isso que foi profetizado, irmãos, aqui em Isaías capítulo 5, foi profetizado 700 anos antes, né? Ou na verdade 700 anos depois de Moisés ter dado essa lei para Israel, dizendo: se vocês me ouvirem, não haverá mal entre vocês, mas se vocês não me ouvirem, infelizmente, o meu cuidado não estará sobre vocês. Por isso o Senhor, neste momento, Ele diz: Israel, como vocês não me ouviram, como vocês não atentaram ao meu amor, ao meu cuidado e ao meu zelo, eu tirarei de vocês a minha proteção, eu tirarei de vocês o meu cuidado. E essa é a boa notícia para nós que estamos aqui em Valparaíso, neste dia, último dia do dia de fevereiro.
Deus, ele fala: Israel, por um pouco de tempo eu tirarei o meu cuidado de vocês e buscarei por fora aqueles que antes não me buscavam. Eu buscarei e trarei para mim aqueles que antes não conheciam o meu nome, aqueles que não clamavam por mim. Eles me conhecerão e eles me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ei, meu amado, sabe quem é esse que antes não tinha conhecimento de Deus, que não tinha o favor, não tinha o cuidado, não tinha o zelo de Deus, e hoje tem o cuidado, tem os olhos de Deus voltados para você? Somos eu e você. Nós somos achados por Cristo, nós somos achados por Deus, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, em Jesus Cristo. E essa é a boa notícia. E sabe por que eu li esse texto de Isaías capítulo 5? Porque Jesus, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, em Lucas, no capítulo 20 de Lucas, a partir do versículo 9, 740 anos depois de Isaías ter profetizado isso, né? Quando Isaías profetizou, contextualizando para vocês isso, né? Quando Isaías ele profetiza isso na nação de Israel, os reinos já estavam divididos em dois, né? A gente sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, veio Davi como segundo rei, Salomão, o terceiro rei. Depois de Salomão, né, o reino ele foi dividido. Roboão, né, ele não quis dar ouvidos à voz dos sábios, e o reino foi dividido, Israel e Judá, né? Israel com as 10 tribos e Judá lá embaixo com 2 tribos. Na época do ministério do profeta Isaías, que o livro de Isaías, né, para você que gosta, ele é chamado da Bíblia, a mini Bíblia dentro da Bíblia. O livro de Isaías, irmãos, ele é o livro que contém mais profecias a respeito de Jesus cumpridas no Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, e o mais conhecido de todos nós, quem aqui nunca ouviu Isaías 53, né? Que fala sobre o servo sofredor, que como ovelha foi levado a matadouro, né? Alguém não conhece esse texto? Isaías 53, que fala sobre como Jesus ia morrer, como Jesus ia sofrer por nós, o castigo que nos traz a paz. Mas Isaías tem outros tantos profecias, né? Como por exemplo Isaías 7, quando diz que uma virgem daria a luz, né, ao Messias. Isaías 61, quando Jesus ele abre a Bíblia diante, né, na sinagoga ou de Cafarnaum ou de Nazaré, não me lembro bem, né? Eu acho que foi em Nazaré, na sua própria terra, ou foi Cafarnaum, eu não lembro. Quando ele pega para ler o texto e lê o texto de Isaías 61, quando ele diz: hoje o Senhor me levantou, né, para trazer liberdade aos cativos, né, para trazer vista aos cegos. Esse texto também se encontra em Isaías, capítulo 61. Nós temos também Isaías no capítulo 40, quando diz sobre o João Batista sendo a voz do que clama no deserto. Então o livro de Isaías é o livro que contém mais profecias a respeito de Jesus. Por isso ele é chamado de a mini Bíblia dentro da Bíblia. E um dos textos que Jesus cumpriu no seu tempo, nesse texto de Isaías 5, encontra-se em Lucas, capítulo 20. Né? Você também vai achar ele em Mateus, capítulo 21, no versículos 33 ao 46, e Marcos 12, no versículo 1 a 12. Mas como no meu devocional, né? Tem alguns dos meus discípulos aqui, está o Celso, está o Rodolfo, está o Chairon, tem mais alguns dos meus discípulos aqui. O Guilherme, eu não enxergo mais, mesmo de óculos, irmão. Meu último exame de vista foi em 2016. Então, mesmo de óculos, eu já não enxergo, né? Eu tenho que forçar a vista. Mas a gente está num devocional, né? Numa jornada de leitura bíblica em um ano, né? E esse plano de leitura a gente está justamente em Lucas, né? Terminando Lucas, a gente lê um livro do Velho Testamento, um capítulo do Velho, geralmente um livro poético de Salmo ou Provérbios, enfim, e um livro do Novo, um capítulo do Novo, né? Simultaneamente, né? Então, quem quiser esse plano de leitura, eu até passo, depois me procura, eu mando pelo WhatsApp. É uma forma de um ano a gente ler a Bíblia. E no nosso devocional a gente está justamente em Lucas. E eu me deparei com esse texto
de Lucas capítulo 20, versículos 9 e 10, e Deus falou muito ao meu coração, e eu lembrei dessa profecia de Isaías, que foi o nosso texto inicial. Quando Deus ele fala, versículo 9, a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Ou seja, Jesus ele modifica um pouco o contexto dessa mensagem, mas ela é exatamente a mesma mensagem de Isaías, quando diz, olha, existe um lavrador, que nesse caso é Deus, que preparou toda uma vinha, cuidou, semeou, regou, tratou-a com muito cuidado, e aí nesse texto, diferente daquele, Jesus acrescenta algo mais, dizendo que os lavradores, ele viajou, ou seja, Deus ele partiu para um outro tempo, um outro lugar, e deixou os lavradores cuidando da terra. E diz no versículo 13, né? Não, na verdade a partir do versículo 11. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. No 13, então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Prestem atenção nesse versículo, irmãos, porque esse é a virada de chave para nossas vidas e é aquilo que nos traz, né, de volta aos caminhos do Senhor e nos conecta a Ele como videiras, dizendo, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Quando Jesus ele diz isso, ele estava dizendo, ouve Israel, porque vocês não deram ouvidos à boa voz do Senhor. Deus ele tirará de você a primazia e dará a outros. Esses outros somos eu e você. E o que isso implica para nós hoje, irmãos? Que através da rebeldia de Israel, através da falta de comunhão com Deus, através do coração fechado, através dos ouvidos fechados para o Senhor, Deus procurou para si um outro povo com quem ele pudesse fazer um novo pacto. Ele procurou para si uma nova sede, uma nova população, uma nova vide, para que ele pudesse derramar as suas bênçãos, para que ele pudesse derramar o seu favor, para que ele pudesse mostrar as suas dádivas, o seu cuidado, o seu carinho e o seu amor. E esses somos eu e você. Por isso diz, e por isso olha só que interessante. No versículo 16, então, o povo diz, ao ouvirem isso, disseram, tal não aconteça. O povo de Israel ouviu Jesus profetizando aquela mesma profecia que foi lançada 740 anos antes e diz, não, nós já passamos por isso antes, nós não queremos passar de novo. Porque quando Isaías profetizou esse texto de Isaías 5, dizendo sobre a vinha, que Deus tiraria o cuidado, aquela profecia foi cumprida primeiro em 722, quando a Síria invade o reino do norte e extermina com as 10 tribos de Israel. Ele pega aquelas 10 tribos e manda para o cativeiro, e no local onde estava habitando, ele bota outros povos, e daí veio os samaritanos, né? Que é a junção entre o pouco de Israel que sobrou, né, e os povos pagãos. Por isso que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E essa profecia de Isaías 5 também foi cumprida em 588, quando a nação do sul, o reino da tribo de Judá e Benjamim, né, que eram as duas tribos, elas foram para o cativeiro da Babilônia. Então, quando Jesus profetiza isso, né, em Lucas capítulo 20, o povo de Israel se lembra que eles já passaram pela mesma profecia, eles passaram pelo mesmo problema, eles sofreram a mesma agrura, e era como se Jesus dissesse, olha, isso acontecerá de novo com vocês. Por isso eles, com tanto medo, eles disseram que isso não nos aconteça. E aí Jesus, né, fitando eles nos olhos, lhes diz, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular.
Em resumo, irmãos, e para que nós possamos entrar já na mensagem final, nesse texto, né? Na verdade, no ponto forte dessa mensagem, é que Deus, Ele sempre teve um cuidado muito especial, e Ele nunca quis abandonar o povo de Israel. O objetivo de Deus em cuidar da nação de Israel, em protegê-las, em escolher a nação de Israel, através de Abraão, Isaque e Jacó, e de profetizar sobre a vida deles o pacto, estabelecer com eles uma aliança, e dizer que eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo, não era para que eles fossem os únicos a serem salvos. Deus queria que através dessa relação outras nações chegassem a Deus, e eles negligenciaram isso, acharam que somente eles poderiam alcançar a graça e o favor, e porque eles negligenciaram o amor, a fraternidade, a comunhão, e porque eles se fecharam para as outras nações, aprove a Deus escolher através da loucura da morte de Cristo, a minha e a sua vida, como sendo preciosa aos olhos dele, dizer: ei, porque Israel me rejeitou, porque Israel não cumpriu o meu propósito, eu procurarei outros que cumpram o meu propósito de serem abençoados, mas não apenas isso, de fazer com que outros sejam abençoados através do que eu farei na vida deles. Deus sempre quis que através da prosperidade de Israel, outras nações chegassem à prosperidade. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, irmãos? Que Deus quer fazer da sua vida, da sua história e da sua aliança com Ele, algo tão poderoso, algo tão forte, algo tão invejável, que as outras nações, as outras pessoas, elas olharão para você e sentirão como aquela nação que estava ao redor de Israel sentia, e olhasse para a sua vida e falasse: como é possível que o nosso irmão Paulo, ele esteja sendo tão abençoado nessa época de pandemia, sendo que todas as outras pessoas estão perecendo, para que o Paulo possa dizer: eu tenho um Deus que cuida de mim. Ei, quando a nossa irmã Maria está passando por dificuldades em meio a essa pandemia, e as outras pessoas olham para ela e falam: como ela consegue sorrir diante dessa situação tão adversa, como ela consegue permanecer firme, como ela consegue não esmorecer diante de toda essa crise, ela possa dizer para essas pessoas que curiosas buscam a vida dela e dizer: ei, você não sabe o Deus que eu sirvo, eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata, eu tenho um Deus que carrega nas suas mãos a minha vida como uma joia preciosa, eu tenho um Deus que me coloca debaixo das suas asas, e debaixo das asas do meu Deus eu estarei seguro. Ei, meu irmão, Deus, Ele quer fazer de você uma aliança vivo para as outras nações, de forma que você carregue a presença, que você cumpra aquilo que Israel não conseguiu. Chamou para ser abençoado, apenas para você ser abençoado. Deus não quer te abençoar, te favorecer e te fazer próspero, te fazer feliz, apenas por você, porque Ele te ama. Ele quer fazer isso porque Ele te ama? Quer, obviamente isso. Mas Deus tem um propósito maior do que você mesmo. Assim como o testemunho e a aliança de Deus com Israel era muito maior do que Israel, dizia respeito a quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer. Deus há de te abençoar, e eu creio nisso, e por isso você está aqui nessa manhã. Mas não é simplesmente por você, é por aquilo que Deus é, e por aquilo que Ele há de fazer através de você. Ei, meu amado, pode ser que as coisas na sua vida ainda não estejam da forma como você quer, e talvez elas nunca fiquem do jeito que você quer, mas eu quero te estimular nessa manhã a ter a certeza que acima daquilo que você quer, daquilo que você almeja, existe algo que Deus quer para a sua vida, algo que Deus planejou para você, e talvez aquilo que você planejou para você mesmo seja muito menor do que aquilo que Deus planeja para a sua vida, e eu profetizo isso. Se você tem um sonho e esse sonho parece ser muito grande para você, talvez esse sonho não vai se concretizar,
porque os sonhos de Deus para você, que são maiores e melhores do que os seus, hão de se realizar na sua vida. Porque onde Israel falhou, a mensagem da cruz se concretizará. Onde Israel falhou, porque eles não conseguiram pelas suas próprias forças, você vai conseguir, porque você não está indo e caminhando pelas suas próprias forças, você não está numa jornada correndo sozinho, mas você está com um Deus que te carrega no seu colo e diz: meu filho, eu te auxilio, eu te conduzo, eu te fortaleço. Você crê nisso, amado? Então adore ao Senhor, bata palma, glorifique, sinta que Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o apóstolo Paulo ele fala essa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Será uma perseguição? Será a calúnia? Será a guerra? Nada pode nos afastar e nos separar do amor de Deus. Nada pode afastar você, irmãos. Essa crise não pode te afastar do amor de Deus. O seu pecado não pode te afastar do amor de Deus. Por isso que nós não deixamos a igreja por causa do pecado. Nós deixamos de pecar por causa do nosso Senhor, porque a graça, ela encobre uma multidão de pecados. Então, se nessa manhã você entrou aqui sobrecarregado com o peso da culpa, com o peso do pecado, eu quero te trazer uma boa notícia. O Senhor Jesus pega toda essa carga, essa negatividade, essa culpa, essa falta de fé e coloca junto da cruz dele, cravada, e diz: o preço foi pago, o preço foi pago, eu te liberto desta culpa, eu te liberto deste peso, e eu faço de você uma nova criatura, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Deus pega aquela videira braba, aquela uva amarga, aquela uva sem sabor, e nos transforma em um suco agradável diante dele, e diz que nós somos prósperos e abençoados. Se você entrou aqui nesta manhã com sentimento de culpa, de autopunição, eu quero te lembrar do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. E eu quero te dizer que inclusive os seus pecados que você cometerá amanhã em Cristo Jesus estão perdoados, porque Deus, Ele em Jesus Cristo, Ele nos justifica, como diz Romanos capítulo 8. E para terminar, eu deixo esse texto, de Romanos capítulo 8, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe a adversidade que você está passando? Sabe essa luta que o povo de Israel está enfrentando até hoje e passou pelo holocausto com os nazistas, Sabe toda a perseguição de Israel, que é o Deus tirando a proteção dele de Israel? Eu quero te trazer uma boa notícia. Lá em Romanos, no capítulo 11, a respeito disso, porque a gente pode ficar um pouco triste, dizendo assim: nossa, quer dizer então que para que eu fosse salvo, Israel precisou perecer? Não, Deus queria que Israel fosse a luz para as outras nações, desde o início, mas eles não ouviram o clamor e o amor de Deus, por isso Deus procurou outros, eu e você. Mas a boa notícia é que nem o povo de Israel, irmãos, foi esquecido por Deus. Deus não esquece nenhum dos seus amados. A nação de Israel, até hoje, continua sendo cuidada por Deus. E se Deus cuida da nação de Israel até hoje, que há 2.000 anos, há 5.000 anos, continua reiteradamente, desafiando o amor de Deus, quanto mais a nós, irmãos, que somos preciosos aos olhos do Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Ei, não há nada que possa te separar do amor de Deus, nada pode te separar da obra redentora de Cristo, e esse é o motivo para você se alegrar, porque em Isaías, em Romanos capítulo 11, versículo 2, Deus diz a respeito de Israel: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu.
Por isso, no versículo 22, ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, ou seja, a nação de Israel que rejeitou o Messias, a severidade. Versículo 22. Mas, e essa é a palavra para você e para mim, mas para contigo a bondade de Deus. A bondade de Deus está sobre nós nesse tempo, nesta estação, neste ambiente, nesta comunidade. A bondade e o favor de Deus nos acompanham. Você crê nisso? Se coloque de pé nesta manhã. Eu espero que eu não tenha falado nesta noite muitas vezes, né? Porque eu tenho o Tiago até falou aqui na palavra de oferta, né? Ele tem, às vezes, quase falei à noite. Irmãos, eu esqueço que eu estou aqui de manhã. As portas fechadas aqui, eu falo direto. Irmãos, né, nas palavras proféticas, sempre eu falo, essa noite. E aí depois o povo fica me zoando, né? Estava de manhã. Mas graças a Deus por isso. Seja à noite ou seja de dia, nós não andamos sem direção e sem rumo. Seja de noite, seja de dia, o Senhor nos ilumina, né? E aí diz, Romanos 8, para nós terminarmos, que diremos, pois, a vida essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nessa noite, já ia falando nessa noite, misericórdia, Senhor. Nesta manhã, Deus, Ele diz para você e para mim, que entramos aqui às vezes com o coração ansioso, com baixas expectativas sobre o dia de amanhã, diante do cenário caótico, que diante da tragédia da cruz, Deus nos daria a sorte e o favor e a bondade de Deus. Então eu quero te convidar a olhar não para as perspectivas do mundo atual, mas olhe para o sacrifício de Jesus na cruz, e por aquilo que Ele pode, e por aquilo que Ele vai fazer pela sua vida. Eu quero te convidar a tomar posse dessa palavra. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Você tem um Deus que intercede por você. E aí ele vem com essa mensagem: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será o decreto do governador? Ou a angústia? Ou o Covid? Ou a perseguição? Ou fome? Ou a falta de emprego? Ou nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí, eu quero declarar sobre a sua vida esse versículo 37 de Romanos 37, para que a sua fé, Romanos 9, 37, para que a sua fé nesta manhã seja fortalecida em Deus, de que você reconheça de que através de Jesus Cristo nós somos cuidados por Deus. Aquela promessa que foi feita para Israel lá atrás, há mais de 4.000 anos atrás, feita em Israel através de Moisés, ela se cumpre na sua vida hoje. Ó povo de Israel, e nós somos o novo Israel. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, ouvirem a sua voz, eu cuidarei de ti, eu te sustentarei com as minhas mãos, eu não te desampararei, e você vencerá, porque diz no 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, com ousadia, chegue diante do altar dele, chegue diante da presença através da sua adoração e reconheça que Deus é poderoso na sua vida. Ainda que você se considere falho, ainda que você se considere pequeno, diga: eu tenho um Deus que cuida de mim.
sim. Nesta manhã é uma manhã em que você tem a oportunidade de se reconectar com o amor de Deus. Nesta manhã é uma oportunidade que você tem de se enxergar através da forma como Jesus e o Pai te enxergam, como um filho amado. E em todas as coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Adore ao Senhor nesta manhã, enquanto nós meditamos nessa palavra. Bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. O que posso te dar? Diga isso a Ele. Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. O que posso te dar? Adore ao Senhor nesta manhã. Por tudo que tu Ofereça a Ele o seu coração, o seu melhor, a sua adoração. Você me libertou e me curou. Essa é uma manhã de cura sobre a sua vida, meu irmão. Tu és bom. Declare a bondade de Deus sobre a sua vida. Todo tempo és bom, justiça está em ti. O seu amor é pra sempre e sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Sabe, assim como em Israel antigo havia um sacerdote que intercedia diante de Deus pelo povo e fazia expiação dos pecados, levando um cordeiro e derramando o seu sangue por aquele povo e dizendo: Israel, através desse sangue derramado, os seus pecados estão perdoados e vocês podem novamente experimentar o favor de Deus. Hebreus nos diz que não tem, porque temos um sumo sacerdote que compadece de nós em nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ou seja, o nosso sumo sacerdote Jesus padeceu pelo mesmo que eu e você. Passou pela angústia, passou pelo sofrimento, passou pelas tentações, mas a grande notícia é, mas sem pecado. E no versículo 16 ele nos convida dizendo: acheguemo-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você precisa de socorro nesta manhã em alguma área da sua vida. Você precisa sentir novamente o amor de Deus sobre você. Você precisa sentir o cuidado e o favor de Deus sobre a sua área financeira, sobre a sua área conjugal, sobre a sua área sentimental, sobre a sua vida espiritual. Eu quero te convidar a se achegar ao sumo sacerdote com ousadia, com intrepidez, pois Ele está aqui nesta manhã e te diz que você é amado, e Ele está aqui nesta manhã para ouvir o seu clamor, e o sacrifício que Ele fez foi para te dar vida e vida em abundância. Portanto, você pode soltar os grilhões que te prendiam, você pode desfazer as amarras que te calavam, você pode tirar a mordaça da sua boca e dizer que tu és bom, tu és bom. Aleluia! Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre.
para a pessoa que está ao seu lado nesta manhã e profetize a bondade, o favor, a graça, a abundância e a proteção de Deus sobre a vida dela. Que a sua semana seja uma semana pautada de bênçãos, que seja uma semana propícia ao favorecimento de Deus sobre os seus negócios, sobre o seu relacionamento, sobre os seus sentimentos. Que o favor de Deus te alcance nessa manhã. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sua casa, sobre o seu trabalho e sobre a tua expectativa neste mês de março que se inicia hoje. E lembre-se, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Uma semana abençoada para você.